Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje um pouco de geografia, principalmente a questão que envolve clima. E aí nós temos vários desdobramentos. Primeiramente, como tópico para a prova, né, que é o que a gente está focando, nós temos as chuvas. As chuvas, elas podem se apresentar de diversas maneiras diferentes, certo? Porque o que é chuva? Chuva é quando a água evapora, condensa e aí precipita, certo? Mas nós temos como ela pode precipitar. Nós temos chuvas frontais, por exemplo, chuvas convectivas, né? Mas a que a gente vai ter mais enfoque são nas chuvas orográficas. Uma barreira orográfica é um relevo que impede a passagem das massas de ar. No que ela impede a passagem das massas de ar, vai impedir também a passagem das nuvens. Mas os ventos continuam empurrando a nuvem, que quando atinge essa barreira orográfica tende a subir, atingindo elevadas temperaturas. Aí ela se precipita, mas apenas em uma encosta. Então, uma encosta fica tranquila, úmida, e a outra encosta vai ser seca, porque as massas de ar nunca vão conseguir chegar. Geralmente, a formação até de desertos, né, porque nós temos várias condições para formar desertos, mas uma delas é que a barreira orográfica são regiões que têm barreiras orográficas, porque as barreiras orográficas impedem que a chuva passe do local à direita do relevo para o local à esquerda do relevo. Tranquilo? Então vamos passar. Quando a gente fala de fenômenos climáticos, né? Porque quando a gente fala de clima, a gente está envolvendo muita coisa. E nós temos um desdobramento que são fenômenos climáticos, ou seja, anomalias climáticas, eventos que estão ali, que não eram para ter acontecido, mas aconteceram. Nesse nós temos dois para destacar: El Niño e Laninha. Eles são dois fenômenos opostos. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. Então a temperatura sobe muito. Se a temperatura dessas águas sobe muito, mais água evapora. E eu vou ter o quê? Um maior deslocamento das massas de ar. Então eu vou enfraquecer os ventos, vamos falar assim. Mas então eu tenho que saber que o El Niño é uma grande, né? A temperatura da água ali do Pacífico vai aumentar muito, porque eu tenho um aquecimento das águas superficiais e subsuperficiais. E aí no que a água aumenta, eu tenho grande evaporação, ok? E aí com isso eu tenho também grande precipitação. Agora, Laninha é o contrário. Então, é o resfriamento anormal das águas do Pacífico. Esse resfriamento vai fazer o quê? Que os ventos fiquem mais densos, vai potencializar o efeito dos ventos. Ou seja, vou ter menos evaporação, porque se eu tenho ali um resfriamento da água, a minha água está mais fria, vai ser mais difícil dela evaporar, então geralmente essas áreas vão ter o quê? Mais seca, tá? E aí nós temos algumas consequências aqui no Brasil, porque o Brasil também tem contato com o Oceano Pacífico. E aí nós temos em cada região. Na região norte, o El Niño provoca o quê? Seca. Porque lembrando que o El Niño aqui, supomos a gente for pensar no Brasil, o El Niño faça parte da costa ali, que bate com Chile, e esses outros países, tá? Então, no norte, a gente tem seca, ou seja, diminui a precipitação e aumenta os períodos de seca, tá? No nordeste, secas severas, então eu potencializo ainda mais a seca nordestina. No sul, muita chuva, precipitação abundante, principalmente na primavera. No sudeste, eu aumento a amplitude térmica, principalmente na estação do ano do inverno. E no centro-oeste, chuvas intensas. Então, eu tenho que saber: norte, seca. Nordeste, seca severa. Sul, muita chuva. Sudeste, aumenta a amplitude térmica. E centro-oeste, aumenta a intensidade das chuvas.
E aí, esse fenômeno geralmente acontece entre 2 e 5 anos, né? 2, 5, 7 anos. Mas atualmente nós estamos percebendo a presença de mais o El Niño e a Laninha deu uma desaparecida, tá? Outro tópico que nós vamos falar agora é a relação corrente marítima e desertificação, ou seja, e desertos. Porque nós temos vários motivos de como os desertos são criados, por que os desertos são criados. Nós temos várias explicações. A explicação que a gente quer nessa prova é com a corrente marítima. O que acontece? Quando nós temos corrente marítima fria, correntes marítimas frias levam o quê? Águas mais geladas, certo? Águas mais geladas, para a evaporação acontecer, é muito mais difícil, né? Então, eu preciso de maior calor para eu conseguir evaporar aquela água. Mas mesmo assim, lembrando das propriedades da água, que a gente já estudou em outras matérias, a gente sabe que a água é a que tem mais dificuldade de mudar de calor, porque ela tem um calor específico muito alto. Então, se a água está gelada, aquela atmosfera muitas vezes não vai ser capaz de evaporar grande quantidade daquela água. E aí, com isso, não tem precipitação, porque se não tem evaporação, não tem precipitação. E aí, se eu não tenho precipitação, áreas que não têm contato com a umidade, com o tempo, elas vão se desertificando. E aí, esse processo de desertificação pode ter características de massas de ar quentes param, pode ter, principalmente, características até do calor da areia, mas principalmente a relação da corrente marítima com a formação de desertos é essa, que água fria não evapora, se não evapora não chove, se não chove não tem umidade, não tem como aquele solo ali ser irrigado, e aí acaba desertificando, formando os desertos. Tá? Agora vamos falar um pouco assim do clima propriamente dito, né? Porque o território brasileiro apresenta uma infinidade de climas, porque é um território muito extenso. Então, ele ocupa vários trópicos. Como ele ocupa vários trópicos, eu vou ter climas, por exemplo, subtropicais, com características bem frias, e climas semiáridos no mesmo país. Os dois que vão ser importantes da gente estar prestando atenção para essa prova é o clima equatorial e o clima tropical. O clima tropical tem duas estações bem marcantes e bem distintas. Nessas estações eu vou ter um inverno seco e um verão chuvoso, tá? Então, lembrar que é o que a gente encontra. A gente tem o inverno, quando chega a período de inverno, a gente encontra o quê? Seca. E aí, quando você tá no verão, o que acontece? Você vai pra praia e aí, muitas vezes, do nada, começa a chover. Né? Tem aquelas chuvinhas rápidas, ou chuvas de verão, que a gente chama. É só lembrar disso. Lembra de quando você vai para lugares frios, não chove tanto. Aqui, quando eu falo do clima tropical, tá? Não preste atenção em lugares que você vai viajar, por exemplo, que vão ter outras características de clima. Pense no clima tropical. Se no clima tropical você vai para um lugar que é mais frio, você vai sentir o ar seco lá. Se você vai para um lugar mais quente e você vai no verão, você vai perceber chuvas. Então, tropical, inverno seco e frio, e verão quente e chuvoso. Já o equatorial, eu tenho altas temperaturas durante todo o ano e chuvas também bem distribuídas ao longo do ano, tá? É o clima que a gente encontra principalmente na Amazônia, porque eu tenho muita chuva e as temperaturas são sempre elevadas também. Eu não tenho estações distintas. É como se o calor e as chuvas fossem regulares ao longo do ano. E aí nós temos o cronograma, né, para analisar. Então, como que eu faço isso? Primeiro você vai olhar. As barrinhas representam as chuvas, né, as precipitações. E a linha representa a temperatura. Num clima que eu vou ter uma queda muito profunda da linha, e quando a linha cai, ou seja, a temperatura diminui, as precipitações também diminuem, eu tenho um clima tropical.
que geralmente vai ser ali no meio do gráfico, eu vou ter pouca coluna e a linha com declive. Se eu tenho isso, é sinal de que eu tenho um inverno seco, ou seja, e a temperatura é mais baixa. Então, clima tropical. Agora, se eu tiver barrinhas bem quase alinhadas ao longo do ano todo e temperaturas altas, né, ao longo do ano todo, então a linha vai estar sempre alta e as barrinhas vão estar sempre com grandes tamanhos, aí eu tenho um clima equatorial, tá? É isso, gente. Então, recapitulando, chuva orográfica, tranquilo. Lembra do relevo, que não deixa a massa passar. A massa precipita só de um lado, o outro lado fica seco. El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico e que ele gera consequências, principalmente seca no Nordeste e muita chuva no Sul. Clima tropical, duas estações bem distintas, inverno seco, verão chuvoso, e equatorial, chuvas bem distribuídas e altas temperaturas ao longo do ano inteiro. É isso aí. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá? Que eu vou ajudar. E dá um like aí, inscreva no nosso canal.